Ora bem, vamos nós para mais um videozinho. Desta vez, mais uma vez, cheguei atrasado à transmissão do Lado Negro da Força. Contudo, foi fecholas, porque pronto, apanhei ainda aqui a, digamos assim, a última parte, e a última parte apareceu com o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, que tem só 4 anos. Portanto, de 2021 a 2025, portanto, 4 anos. Parece-me assim um bocadinho absurdo, mas pronto, isto devia ser a partir de 2021, pronto. E era para o resto da eternidade. Mas pronto, eu não vou muito estar aqui, pronto, a fazer uma crítica mais ou menos mesquinha, mas pronto. Mas pronto. A parte disso, entretanto, isto tem aqui o Consulta Lex. Portanto, aqui uma coisa supostamente do governo, não é? Portanto, esta questão do combate ao racismo e à discriminação, supostamente, pronto, por imposição de Bruxelas, ele torna-se uma realidade em Portugal, o que é bom. E depois nós vemos aqui, ou lemos aqui o documento, pronto, eu ainda não li isto não li, só simplesmente vi assim na diagonal, e daquilo que eu vejo na diagonal, pronto, não existe propriamente nada que indique quais as mecânicas ou as formas de educação, de reeducação, e portanto que formas é que esse combate... Pronto, é que depois eu tenho aqui alguns, como é que eu ia dizer? São questões linguísticas, no fundo, não é? O combate, pronto, eu não gosto do combate. Eu gosto mais da... Mas pronto, não é? Pronto, é... Combate, pronto, está bem, mas vamos considerar, mesmo assim, o combate e, portanto, seja o racismo ou a discriminação, que a maior parte dos grupos que são, portanto, antirracistas e afins, não é? Declarados ou não, fazem, não é? Que vão tentando fazer lá está, com atribuições, como é que se diz, atribuições artísticas, digamos assim, vamos, nesta questão das redes sociais e afins, e às vezes também, pronto, com confrontação com alguma agressividade. Tendo em conta que, pronto, já vem de uma parte que já é agressiva por si própria e, portanto, pronto, mais vale, quer dizer, pronto, é isso. Não é muito o meu estilo, mas pronto, não vou dizer algo contra a mecânica. Mesmo que, pronto, que ela apareça, não é? Apareça com alguma... É que o problema é que lá está a mecânica do combate, de uma forma, portanto, a resposta do agressivo com agressivo resulta normalmente, alimenta esse ciclo, não é? E portanto, no fundo, na abordagem educacional não será propriamente a melhor abordagem, não é? Pronto. Mas eu estive a ver aqui, assim, por alto, mas ainda assim houve aqui uma parte, logo na página 6, que pronto, esta questão que isto eu acho que é um tema importante e, portanto, eu queria pôr em causa, pôr aqui à baila, não é? Que é, portanto, isto não é só o racismo, portanto, esta questão do racismo aqui associado neste documento, portanto, refere muito mais do que a simples cor. Refere também a questão puramente cultural e também igualmente religiosa. Okay? E é neste sentido que eu, pronto, tenho assim algumas dúvidas sobre esta questão.
não é? Portanto, nós vemos que existe, lá está, a cultura por si só já é há um vídeo que eu fiz que se chama "Se Amor Precisa-se", em que eu digo que, pronto, que nós nascemos entregues à cultura e depois ela entranha-se em nós e de repente nós próprios somos a expressão da cultura sem termos propriamente noção, sem pensarmos propriamente nisso. Faz lembrar um bocadinho aquela coisa em que, eu não sou cristão e vejo-me várias vezes a dizer Jesus, ou se não, oh meu Deus. E, portanto, estou a usar termos que, pronto, que são irrelevantes para a minha pessoa. Contudo, são influências culturais, portanto, e da linguística. É a mesma coisa de eu dizer várias vezes muitas asneiras. Isso é influência cultural. Portanto, eu já às vezes, em certas situações que até deveria ter o cuidado de não dizer asneiras, já muitas vezes disse asneiras. E pronto, depois tive a consequência disso. Contudo, lá está, influência cultural. Mas depois tem esta questão, é que eu gosto disto, portanto, há aqui uma parte que aparece aqui. Portanto, fala primeiro dos ciganos, depois fala sobre o racismo pode também manifestar-se como antissemitismo, o qual, segundo o IHRA, é uma determinada percepção dos judeus que pode ser expressa como ódio contra os mesmos. Manifestação retórica e física de antissemitismo, são direcionados ao indivíduo judeu e não o judeu, ou à sua propriedade, ou lá. Pronto. E depois, é que lá está, quando entra nesta questão, depois aparece a islamofobia, é que nós temos que pensar aqui numa questão, pronto, mais ou menos pertinente. Ao nível religioso, ok? Portanto, ao nível religioso e automaticamente cultural, não é? Por exemplo, Portugal tem uma liberdade de expressão acima de Portugal e no Brasil e a maior parte das terras latinas, não é, que falam latim, tem uma liberdade de expressão acima da maior parte dos da maior parte, pronto, daquilo que eu conheço. Também não conheço assim grande coisa, não é? Mas tipo, há uma grande liberdade de expressão, não é? E neste caso, por exemplo, o Islão é, eles, a nível religioso e cultural, eles são extremamente inflexíveis com uma quantidade exorbitante das expressões, não é? Portanto, há expressões que são consideradas como ofensas de tal ordem perigosas, não é? São mais perigosas do que as facas, são mais perigosas que as bombas, são mais perigosas que o homicídio dos outros, não é? Portanto, pronto, são aquelas coisas que, por exemplo, em Portugal nós temos, é fácil qualquer pessoa poder brincar e até gozar e denegrir e dizer mal da religião, do Cristo, de Deus e etc. Né? Mas no Islão e as religiões muçulmanas são muito pouco flexíveis com esse tipo de expressões. E é claro que se nós formos, digamos assim, tentar integrar a cultura, portanto, estas duas culturas se contradizem de algum modo ao nível dos seus valores, ou preparamos as pessoas para saberem lidar consigo próprias, ou uma vez mais estamos a criar centros de pessoas que se vão sentir necessidade de se matarem umas às outras. Pronto. E esta questão é importante pensar.
eu costumo dizer, o autodomínio é extremamente importante. E depois, o não responder com a mesma moeda também é extremamente importante. Porque lá está. É uma coisa tramada. E portanto, o problema, por exemplo, dos muçulmanos, não é? Que não são todos muçulmanos, graças ao acaso, e ainda bem. Mas há um pequeno grupo de muçulmanos que não lida nada bem com um monte de coisas. Não é? Com um monte de coisas que nós temos aqui enraizadas na cultura, que está na música, etc. Não é? E pronto. E quando existe aqui uma confrontação desses valores, pronto, que a fobia do Islão eu até entendo, porque ela põe em causa e ameaça toda a nossa cultura. Que, pronto, isto é complicado. E, portanto, é que, pronto, ainda por cima nós sabemos que a história de Portugal e Espanha foi só isso, não é? Portanto, de uma forma mais ou menos assim, generalista, não é? Na associação da religião, portanto, nós tivemos aqui, não é? Séculos de guerras entre mouros e cristãos. Não é? Portanto, só séculos, não é? Quase 600 anos de guerra constante. E é algo que, pronto, ficou marcado ao nível dos edifícios e etc. Pronto. E, igualmente, ao nível da memória cultural. E, portanto, é importante pensar nisso. Porque lá está. Porque ambas estas religiões, e eu estou a dizer, tipo, tanto a religião muçulmana como a religião cristã, durante séculos e até na atualidade, continuam a sentir uma certa necessidade de conquista e expansão e de dominação. Pronto, o problema, um dos vários problemas, mas se calhar o maior problema de todos os espaços temporais e culturais é a necessidade da dominação. E até ao nível das relações humanas, etc. Portanto, isso são princípios que devem ser educados, não é? E que, pronto, tendo em conta que vivemos numa espécie de consciência, lá está, onde existe uma importância gigante associada à propriedade, pronto, todos esses problemas estão à flor da pele. Pronto. E, portanto, se houver uma capacidade de ambas as partes, neste caso da religião, viverem em comunhão, pronto, é sempre bom haver uma aceitação. Contudo, isto depois pode trazer outros problemas que não são problemas, mas que são questões de adaptação, não é? Tipo, em França e até na Alemanha, creio eu, das poucas coisas que tenho lido, por exemplo, não é? Em que há certas mulheres ou, portanto, certas pessoas que gostam de usar a burca, não é? Portanto, mas a burca é algo cultural que funciona, que tem uma função em terras muçulmanas. Tem várias funções, não é só o de tapar. Mas vamos limitar-nos à parte só da pessoa se tapar. E,
E, portanto, é suposto que uma pessoa de uma cultura que se integra noutra, que haja uma espécie de adaptação dessa cultura e que não tente, vá impor a sua cultura noutra cultura. Pronto, é que depois lá está, depois existem estes tipos de problemas, né, que têm automaticamente relação com outro tipo de problemas, não é? E que são tramadas. São tramadas porque são séculos e séculos da história. Não é? São séculos e séculos. Pronto. E nesse sentido é bom ter um certo cuidado na abordagem relacional. Isto faz-me lembrar um vídeo que eu fiz chamado Mal por Mal, reticências, que eu falo sobre a problemática, por exemplo, da China, não é? Na China, pronto, à parte daquelas coisas horrendas que agora está a produzir, há um lado positivo, que é há uma tentativa de integração, mesmo que seja toda politizada e aquelas coisas que eles já entraram naquele esquema ultra mega absolutista, perfeccionista, etc. Pronto. Mas a questão da necessidade da abordagem cultural e linguística é importante. É importante no sentido em que a única religião, isto, quer dizer, que tenha mais frequência, porque todas as outras religiões, no fundo, fizeram a mesma coisa, principalmente as monoteístas. Não é? Portanto, mas neste sentido em que a única religião que realmente continua a ter demonstrações de inflexibilidade para com as outras é a religião muçulmana. Okay? E, portanto, é o que eu dizia há uns tempos, não é? Que, por exemplo, o hinduísmo é a comunidade e a religião que mais se adaptou a todas as outras religiões do mundo, é? Integrou-as. Fez a mesma coisa com a religião muçulmana e alguns, na atualidade, não é? Quem abriu a sua porta, digamos assim, para que algo de novo fosse bem recebido, está agora a ser maltratado, na atualidade. Não é? Portanto, nesse sentido, há uma certa ingratidão, não é? Por parte de alguns grupos, ou pequenos grupos, não é? Da religião muçulmana. Mas pronto, que lá está, para a infelicidade da memória, não é? Da história, há uma grande tendência de elevarmos o que foi negativo, não é? E o que é negativo, e quase ignorar tudo o que é positivo. Há várias coisas que na história da humanidade houve várias coisas positivas, e digamos que as coisas que ficaram em memória foram as negativas, e depois quase como o resultado que assinou o fim de algo negativo. Bom, depois entra-se numa espécie de paz, e então essa paz e essa evolução positiva pouco ou nada interessa na perspectiva histórica da memória da história. Pronto. E isto também é um problema. Que mais? Lá está, eu ainda tenho que ler isto assim de uma forma melhor, mas lá está, não existem as abordagens, e portanto aqui o lado negro da força estava a falar, ou estava a comentar que, pronto, em Portugal existe, nós somos, ou portanto nós, como quem diz, portanto Portugal, o país, não é especialista em criar documentos sobre um objetivo qualquer, não é? Legal, e depois aquilo fica ali em águas de bacalhau, não é? Tipo, não existe uma mudança, não existe um trabalho que quer, que deseja, não é? Essa mudança.
que essa mudança precisa de trabalho, precisa de voluntários e precisa de pessoas que começam a trabalhar ativamente aquilo do resto das suas vidas. E precisam, se calhar, também de implementar, digamos assim, formações que começam a entrar nesse esquema, etc. Pronto. E, portanto, como dificilmente existem mecanismos de motivação, de participação e depois de continuidade, não é? Porque, como também mais alguém dizia nesta última sessão, nós depois começamos a perder um bocadinho, não é? Digamos assim, para algumas coisas, para certas lutas, não é? Nós começamos a perder um bocadinho a motivação de lutar, porque as coisas parecem não mudar, não é? Nós tentamos tudo, mesmo que tenhamos aqui 10.000 pessoas a lutar por isto, parece que nada muda. E como nós queremos de algum modo atingir uma espécie de resultado imediato, pronto, depois existe este problema, não é? É que os resultados não são imediatos. Eles tendem a ter um efeito ao longo do tempo, não é? E provavelmente, pronto, todos nós estávamos aqui nesta sessão do lado negro da força e com etc, não é? Iremos morrer todos, não é? Até de velhice, e esse problema ainda vai estar num processo de evolução em que já foi entregue a mais alguém. Pronto. Caso contrário, pronto, não interessa estarmos a trabalhar para isso. E, portanto, há imensos professores e educadores, não é? Que, no fundo, sensibilizam este tipo de questões. Quiçá, pronto, lá está, eu gosto de... Eu acho que já falei sobre isso. Portanto, existe um movimento já para aí há quase um século, ou há meio século, chamado ecumenismo, que quer integrar de algum modo, quer juntar as várias perspectivas religiosas de uma forma mais aberta, não é? Na qual cada qual partilha o conhecimento que está associado à sua religião e discutir de uma forma mais ou menos séria, ou portanto séria, não é mais ou menos, é séria, e portanto pensar aquilo de uma forma racional e não emocional, não é? Pronto, nós passamos vários séculos a viver as coisas de uma forma extremamente emocional, não é? E pronto, e as emoções, lá está, são boas para certos momentos, mas convém que a racionalidade controle o coração, senão o coração sabe-se lá o que for com intensidade. Pronto. E lá está, a intensidade nem sempre é boa. Pronto. Portanto, isto é até ao nível do que este documento engloba, não é? Portanto, a intenção descrita neste documento, que chama-se os princípios transversais, eu gosto disto. Portanto, os princípios são bons. Contudo, é o que eu digo, facilmente todas estas coisas podiam ser educadas e trabalhadas via aqueles princípios básicos que o budismo gostaria que o resto da humanidade cultivasse, não é? Que é o desligamento da propriedade, o desligamento da necessidade de possessão e pronto. E pouco mais. Só com esses dois princípios minimamente educados, pronto, e depois o respeito, a não necessidade de confrontação de uma forma impositória e ou com necessidade de rebaixar o outro ou de nos demonstrarmos superiores, pronto, coisas extremamente básicas que, se fossem bem educadas, todos estes princípios transversais, todas estas questões que estão associadas aos princípios transversais deste documento,
eram facilmente educadas. Mas extremamente fácil, mas mesmo fáceis serem educadas. Porque lá está. Porque estes pequenos princípios que nos formam como pessoas deixariam de ser importantes. Deixariam de ter tanto relevo. O problema aqui é o relevo. É que isto faz lembrar uma questão puramente psíquica. Que é, por exemplo, por exemplo, o que? Eu esqueci. O que é que eu ia dizer? Deixa eu ver se me lembro. A questão do relevo. Pronto. É que, já sei. Que é assim, eu, ou seja lá quem for, não é? Quando imagino que alguém se sente mal por alguma coisa. Eu não gostei do que o Manel me disse. A Maria disse-me qualquer coisa. Pronto, eu não gostei, aquilo que eu me mal. E se eu der relevo a esse sentimento que me tocou, não é? Que me fez sentir-me mal, eu vou transformar, digamos assim, essa pequena emoção que afetou uma sensibilidade qualquer que está em mim, eu vou transformá-la num monstro. Quando, na verdade, pronto, mesmo que aquilo tenha sido desagradável, eu posso tentar desviar-me daquilo. Prestar atenção noutra coisa qualquer, mais agradável. Okay? E, portanto, também, até se eu quiser falar sobre isso, pronto, sobre essa questão de haver de assumir a minha fragilidade. Se eu assumir a minha fragilidade numa questão mais ou menos aberta e social, havendo respeito, até é bom. Porque, em princípio, a outra pessoa vai ter o cuidado de não ferir as minhas suscetibilidades. Pronto, se não houver respeito, pronto, o melhor é ninguém se abrir, não falar das suas fragilidades. Porque, pronto, senão vão usar aquilo para deitar a pessoa ainda mais abaixo. E, portanto, para fazê-la sofrer ainda mais. Pronto, não vale a pena. Porque, pronto, não é produtivo. E, pronto, e depois cria mecanismos psíquico-físicos, não é? Que normalmente dá para violência e afins. Para coisas bem requintadas. E, se nós formos a ver, a maior parte da história, em vários sentidos, eu hoje até dizia num comentário qualquer, já não me recordo, a ver se está no meu perfil, que eu achei piada, foi por causa da homossexualidade na Rússia ser proibido o casamento, mas isto é uma realidade, não é? Portanto, existe, por exemplo, na Igreja, na Bíblia, não é? Existe aquela noção de que um Deus que supostamente, se formos na comparação da religião muçulmana, não existe uma expressão de Deus estou a escrever. Não existe. É impossível definir. Okay? A noção de Deus é impossível definir. Mas na Bíblia existe um bocadinho esta coisa quase desta noção de que Deus está a escrever, não é? E nessa noção também leva muitas vezes a más interpretações, afins. E depois existe uma coisa que é: eu dou-te o livre-arbítrio, não é? Mas caso negares aquilo que eu quero que tu faças, serás castigado para o resto da eternidade, não é? Portanto, só neste princípio, não é? O que é que existe? Existe, antes de tudo, se formos a analisar de uma forma minimamente racional, não é? Existe alguém que não sabe lidar com a negação dos seus desejos. E se nós formos a ver a história da humanidade em vários aspectos, principalmente no aspecto puramente humano e amoroso, então, o aspecto amoroso é assim, não é? Mas até familiar, etc., não é?
houve crimes extremamente requintados, de malta que não soube lidar com a negação dos seus desejos, não é? E que, em prol dessa negação, fizeram barbáries. Houve um exemplo qualquer, de um vídeo qualquer que eu estava a comentar, notícias, simplesmente, daquela manhã, em que apareceu um rapaz, não é? Que cortou aos pedacinhos, literalmente, os avós, porque lhe negaram um carro. É uma coisa estupidamente simples. Não é? Portanto, tem a ver com um objeto, um desejo de um objeto. Na consideração de que os avós seriam multibilionários e estavam a deitar dinheiro ao lixo. Tanto faz. A questão toda é a pessoa saber lidar com aquilo. Saber lidar com a negação do desejo. E estamos a falar, lá está, de uma coisa simples. Simples no sentido que é irrelevante. Pronto, no sentido, é um objeto. Não é... mas podemos falar de uma coisa mais complexa, que é, por exemplo, o desejo de estar com alguém. Ou o desejo de ter relações. Portanto, depois há certos desejos que têm a ver com as emoções e com a intimidade, que moem, são mais profundos, não é? São mais intensos. E, portanto, nesse sentido, se formos a ver a maior parte dos crimes passionais que existem por aí, a maior parte tem a ver simplesmente com isso. E até o próprio ciúme faz parte da insegurança, não é? E faz parte da insegurança que está a produzir segurança. Porquê? Está a produzir um controle. Claro que, pronto, isto, às vezes, não é? Para termos relações, mais ou menos positivas, tem que haver um certo desligamento da necessidade de saber todos os detalhes que a pessoa faz ou deixa de fazer. Mas há essa tendência de controlar, de saber. Né? E pronto. E depois, quando as coisas não jogam bem, né? Em princípio, se alguém usar o cérebro, a pessoa vai começar a tentar perceber porque é que alguma coisa não está a jogar bem. Claro, se a pessoa estiver a mentir, não é? Há pessoas, mais uma vez, que não sabem lidar com aquela informação. Não sabem lidar com a informação, vão fazer mais asneira. Pronto. Portanto, isto tem a ver com questões extremamente simples. Não é? E que, pronto, eu não sei propriamente qual é a melhor abordagem, não é? Para educar isso. Contudo, é importante pensar que isso acontece. E se isso acontece, ou sabemos lidar com essa problemática, ou então tanto faz. Porque, lá está, as diferenças entre culturas, seja uma questão puramente cultural do país, seja uma questão puramente religiosa, elas existem. E na confrontação de algo inverso, até no nível político, etc., na confrontação de algo inverso, ou sabemos nos comportar, não é? ou em princípio é fácil uma das partes querer atacar a outra pessoa logo, objetivá-la de alguma coisa. E pronto, e a partir daí, se outra pessoa também não souber lidar com aquilo vai dar borrada logo. E portanto, quais foram as razões da maior parte das borradas que aconteceram neste mundo todo? Em todos os pontos da história. Antes de tudo, falta de autodomínio. E desejo quase absolutista de cumprir um desejo. Lá está. De ter, seja lá o que for. De ter, ora a experiência, ora o objeto. Que pode ser o território, pode ser os minerais, pode ser o que quisermos.
via essa. É quase como hoje, e até tenho uma musiquinha, eu fiz uma musiquinha do meu álbum de Caminhos Cultos, que diz, portanto, que é o Possession of Will, que é a possessão da vontade, que é a nossa única. Portanto, as religiões podem falar de tudo e mais alguma coisa. Na minha noção, só existe toda a humanidade, homens ou mulheres, e até os animaizinhos, só tem uma única propriedade divina, que é a vontade. Nós com vontade fazemos tudo. Sem vontade não fazemos nada. Simples. Eu já dizia também noutro vídeo qualquer que é expressões numéricas que representam um valor que a maior parte da população mundial tem falta de vontade. E, portanto, essa falta de vontade é instigada, digamos assim, via o dinheiro. Olha, vais ganhar dinheiro por fazeres isto. Então já estou motivado. Olha, não te vamos pagar por fazeres isto. Então não faço. Simples. Seja lá o que for, está ali em causa. Lá está. Tinha a questão da falta de vontade. E pronto. E eu espero, de algum modo, que estes que este tipo de temas seja antes de tudo entregue a grupos de trabalho que têm uma certa sensibilidade pela simplicidade e a complexidade destes temas. É complexo porquê? Porque uma pequena simplicidade engloba tudo e mais alguma coisa. Se nós soubermos que dessa condição podemos nos focar na simplicidade. Se quisermos alimentar todas as propriedades que a pequena simplicidade interfere, nós temos aqui um problema megalómano. Não vale a pena. É quase aquela coisa da necessidade da possessão de propriedade. A simplicidade é simplesmente o nosso sentimento de necessidade. Essa necessidade. O que é que isto engloba? Engloba tudo. Sentimentos, pessoas, planetas, coisas, tudo. Tudo. Conhecimento, tudo. Tudo. E, portanto, tudo pode ser simplificado a algo extremamente simples que existe em cada um de nós. Pronto. Está. É bom pensar sobre estas questões. À parte, é um bocadinho aquela coisa que eu costumo dizer, que é, portanto, ali há aquela zona da Ásia, digamos assim, okay? E a cultura asiática, daquela coisa do cultivo do corpo e da mente, digamos assim. Do pouco que eu conheço, creio que quase não há racismo ali. Portanto, deverá haver na mesma, pronto. Mas digamos que eu acho que não existe racismo. Quase não existirá. Mas eles focam a sua educação no autodomínio só. Aquela perspectiva quase budista, portanto, uma coisa muito, muito aqui, muito só para mim. O resto é o resto que, em princípio, não devo interferir. E a cultura da atualidade ocidental, etc., é o que está aqui é ignorado e eu tenho, a minha função é interferir com o resto. Portanto, está tudo em inverso. E nesse sentido é muito mais fácil criarmos problemas com o resto, porque existe uma necessidade de interferir, quando do outro lado, como não existe essa necessidade, é difícil criar esses problemas. Pronto. Eu espero que mais uma vez o pessoal que me vai ouvir, que deve ser pouco,
Não fico muito chateadinho com as minhas deambulações mentais. Mas pronto, vocês têm que... Bom, não têm, mas pronto, se quiserem entendam. Eu estou a falar comigo próprio. Eu sou maluquinho.